Hoje é 26 de dezembro de 2019, são 11 horas. Chama a atenção o jornal A Folha de hoje, um artigo escrito pelo eminente procurador de justiça Roberto Liviano, cilada no pacote anticrime, tece considerações respeitantes a outros aspectos, mas naquilo que interessa a este criminalista, ele examina o veto parcial ao projeto anticrime, admitindo acordos, permitindo que sejam celebrados por procuradorias dos estados ou municípios, não dotados ou não dotadas de independência e subordinadas aos executivos estaduais e municipais. O mais grave, no entanto, é a criação assodada da figura do juiz de garantia, cindindo competências jurisdicionais. Esse decidiria durante a investigação e o juiz de instrução a partir do recebimento da denúncia. Em outros termos, o eminente procurador entende que essa cisão entre dois representantes da jurisdição, um antes do recebimento da denúncia e outro após, essa cisão viria a complicar desnecessariamente o procedimento investigatório, mais ainda a ação penal, tendo-se em vista, inclusive, que há comarcas e muitas que têm um único juiz e como providenciar-se outro a socorrer a regularidade do procedimento nesse meio tempo ou nesse meio termo. É assim e não é assim, porque esse juiz de garantias teria por função primacial examinar e decidir se as medidas constritivas decretadas contra o indiciado, mais tarde réu ou não, se esse juiz de garantias seria ou não realmente um juiz de garantias, ou se seria um representante da jurisdição a se aproximar mais ainda do Ministério Público e da Polícia Investigativa. É um ponto de interrogação, uma hipótese a ser examinada sim, mas mais vale ter dois juízes examinando essas perspectivas, um na fase preliminar, do que haver um juiz só, o mesmo que examina a fase pré-processual, sendo aquele mesmo que há depois de receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público. É sempre preferível o mais do que o menos, respeitante ao pacote anticrime do juiz Moro. Há, sim, comentários ainda na Folha sobre o fato de ter havido número de 25 pontos rejeitados pelo Poder Executivo, ou seja, vetados pelo Poder Executivo. O veto é submetido novamente aos setores legislativos que hão de mantê-lo ou não. Há alguns vetos do Poder Executivo correspondentes, por exemplo, esse e outros, ao fato de, conhecendo o juiz o conteúdo de prova, declarando-a inadmissível,
não poderá proferir sentença ou acórdão, tendo que passar o caso a um substituto. Isso é muito complicado. Há hipóteses em que o magistrado, mesmo o de segundo grau, se apaixona pela prova e ele próprio, em diligência no curso do processo que está a servir de propulsor ao magistrado, ele próprio produz atividade probatória em incidente ou em acidente de percurso que lhe é remetido em razão até mesmo da prevenção. E como autoridade preventa, ele, magistrado, inclusive de segundo grau, toma medidas prejudicialíssimas aos processados, chegando até mesmo a conceder mandado de segurança ao Ministério Público tocante tal mandado de segurança à restrição a garantias de liberdade, circunstância muitíssimo extravagante. A concessão de mandado de segurança ao Ministério Público já é uma extravagância. E a concessão de mandado de segurança para o fim de se restringir a liberdade de réu ou de acusado é mais anômala ainda tal medida. Mas acontece. Seria caso típico de impedimento do magistrado, mas nem sempre os tribunais determinam tal característica inibitória da atividade jurisdicional do magistrado que está a impulsionar o procedimento ou em primeiro grau ou em grau de recurso até. Isso acontece sim. E quando acontece no sentido de restrição à liberdade, impressiona muitíssimo aqueles que se dão ao estudo e à disciplina do processo penal. Então, o que se diz? O que se afirma é que Bolsonaro sancionou o pacote anticrime sem 29 pedidos de muro. Não se esperava que houvesse a sanção da plenitude, querer demais. Vai-se saber o que há de acontecer com a remessa disso ao Legislativo, que pode manter ou não os vetos da Presidência da República. A seguir, ainda na Folha de hoje, a seguir, há uma foto de um cão, um pitbull, triste, resgatado de uma rinha onde havia lutas com apostas, evidentemente, a se ver qual dos lutadores venceria o outro. Isso lembra ao escriba que certa vez, alguns anos atrás, resgatou um cão de um laboratório nas proximidades de São Paulo que fazia experiências com remédios ou com substâncias aptas a serem mais tarde utilizadas em seres humanos. Era uma fêmea, chamava-se Madalena. Deu um trabalho muito grande pô-la em condições de saúde regulares, mas é viva ainda. E está já com uma idade razoavelmente avançada para cães, mas muito alegrinha.
e dando graças pela sobrevivência, porque morreria certamente em razão das experiências feitas no seu corpo. Fora isso, além disso, há uma notícia correspondente a coquetéis Molotov atirados na sede do grupo Porta dos Fundos, o mesmo a produzir uma peça tragicômica quanto a figura de Jesus Cristo, e isso às vésperas do Natal, característica essa de péssimo gosto, para não se falar em ofensa à crença daqueles que têm no Natal a festa maior da sua crença religiosa, mas de mau gosto é o ataque ao grupo Porta dos Fundos, com bombas incendiárias atiradas contra a sede, sem produção nem de qualquer ferimento em pessoas, mas uma demonstração de extremismo na crítica àqueles atacando a figura santificada de Jesus Cristo. Evidentemente, Jesus Cristo era e continua a ser o Jesus Cristo superstar, um Deus feito homem, ou um ser humano diferenciadíssimo na história da humanidade. De qualquer maneira, aqueles que produziram o espetáculo negando qualidades morais a Jesus Cristo procederam mal. E aqueles que reagiram violentamente àquela medida que significava um ataque à crença dos católicos apostólicos romanos, aqueles também agiram muito mal. Empataram talvez na maldade. Isso gerou uma série grande de acessos a essa peça. Parece que essa peça tramita ou é editada na televisão, pela internet. O escriba não se deu ao trabalho de estragar o seu Natal e dos filhos examinando isto aí, mas um número muito grande de crentes ou de críticos o fez. E eles que digam se ficaram não satisfeitos com a passagem de Natal assistindo a essa criação feia, pútrida no sentido de ataque à moralidade básica que o ser humano traz consigo. O resto é resto. São 11 horas e 15 minutos. Vamos trabalhar um pouco, esperar o ano novo e la nave va.